sou a Cristiane, eu sou fisioterapeuta do INCOR e eu vou trazer para vocês um pouco de uma abordagem numa terapêutica basicamente nova. A ECMO, na verdade, não é um tratamento, é uma terapia de resgate em pacientes extremamente graves, que antigamente a gente tinha uma mortalidade de 100%, e hoje em dia a gente está conseguindo ótimos resultados pelo mundo com essa terapêutica. Basicamente, a ECMO é o seguinte: é uma assistência circulatória onde eu faço uma oxigenação através de uma membrana extracorpórea. Ela pode ser abordada de várias formas. Ela pode ser canulada através de uma canulação venovenosa, então eu faço uma canulação na veia, tiro esse sangue, passo por uma membrana de oxigenação, que ela vai ter a capacidade de trocas gasosas, tanto oxigênio quanto CO2, e aí eu devolvo na mesma via venosa, e aí eu consigo fornecer um descanso para o meu pulmão. Ou então eu faço uma canulação veno-arterial, onde eu vou excluir tanto pulmão quanto coração, e eu dou descanso para esses dois órgãos, e toda a oxigenação e circulação vai ser feita pela máquina. Dependendo da gravidade e indicação, ela pode ser uma canulação feita na periferia, então numa veia femoral e jugular, ou então numa canulação direta atrial e aorta. Bom, tudo isso, antigamente, há anos atrás, a mortalidade era 100%. A ideia, basicamente, vem de uma manutenção de uma circulação extracorpórea, da SEC, mas onde eu posso oxigenar junto. E será que essa terapêutica consegue resgatar aqueles pacientes que iriam a óbito na sequência? Então, no início foi muito complicado, porque você passa através de uma circulação extracorpórea, onde eu gero hemólise. E isso, a curto prazo, eu posso ter alterações de coagulação, com AVC, com sangramentos intensos. Então, o manejo inicial foi bem complicado. Em 2009, onde teve o surto de H1N1, a ECMO foi, de novo, muito utilizada, e aí teve o boom. Uma mortalidade de 100%, conseguiu passar para 70%, e todo mundo ficou, opa, a gente pode começar a otimizar o treinamento de equipe e o manejo mais adequado dessa terapêutica, e aí ser usada para várias outras doenças. Então, basicamente, hoje em dia, a gente tem muito uso da ECMO em cardiopatias congênitas, é a principal indicação em crianças, basicamente a canulação veno-arterial, onde eu vou excluir o trabalho cardíaco e pulmonar, nos choques e disfunções cardíacas, principalmente. E hoje a gente está muito na insuficiência respiratória, na SARA, na H1N1, com um resgate muito interessante. Outras abordagens que têm se usado hoje em dia são pacientes que têm hipertensão pulmonar de via primária, onde se faz uma canulação programada, onde eu vou fazer uma canulação veno-arterial, eu vou dar descanso para a minha função cardíaca, porque esses pacientes com hipertensão pulmonar cursam com disfunção ventricular, principalmente à direita, e já começa a ter uma falência de bomba importante, onde o problema agora não é tanto pulmonar, é bomba miocárdica. E aí eu dou um descanso para esse coração, para ser possível realizar um transplante pulmonar e esse paciente ter sucesso, porque ele vai conseguir manter as suas demandas metabólicas e bomba miocárdica adequada à nova condição pulmonar. A gente está com alguns casos no INCOR bem, com uma boa evolução, mas a gente tem que pensar que essa terapia de ECMO ela não trata. A gente não vai tratar a doença, a gente só vai dar chance de descanso ao órgão principal, e ele vai ter que ser tratado. Então, a ponte para o transplante é a hora onde a gente não tem mais muito o que fazer, e ele não tem mais tempo de esperar um transplante pulmonar ou um transplante cardíaco, mantendo seus órgãos vitais funcionantes. E a ECMO entra como esse tempo de aguardo. Basicamente, pelo mundo, a ideia da ECMO é que você permaneça numa circulação extracorpórea por 14 dias. É onde a membrana funciona perfeitamente, né? Passou desse tempo, já começa a ter algumas dificuldades de membrana.
Outro ponto muito importante também é a manutenção da coagulação ou da anticoagulação. Então, não ter coágulos em todo o circuito da ECMO também é uma das observações que tem que ser feito bem de pronto. Bom, hoje, basicamente, a mortalidade que a gente tem nos pacientes de ECMO, nas últimas pesquisas, até uma avaliação retrospectiva de 2018, uma mortalidade que gira em torno de 35% a 40%, que isso é excelente em pacientes que antes a gente acreditaria que morreria, com certeza. Porém, a aplicação, hoje em dia, está sendo feita muito mais precocemente. Então, ao invés de você esperar o paciente ficar muito ruim, eles já optam por uma canulação. Nas crianças, principalmente, fazem a correção paliativa da cirurgia congênita e já saem em ECMO para um repouso miocárdico e uma recuperação para decanular e ele conseguir se recuperar mais adequadamente. Então, basicamente, o que se faz nessas canulações é isolar ou o pulmão ou coração e pulmão. A venovenosa, onde a gente faz o isolamento só do pulmão, eu vou colocar a ECMO numa canulação aqui do lado. Eu retiro o fluxo sanguíneo pela femoral e eu retorno ele pela jugular. Então, o que vai acontecer é que eu vou conseguir isolar o pulmão, porém, eu ainda preciso de uma ação bem pouca dele. Basicamente, quando eu coloco em ECMO, eu vou tirar... eu posso dar uma assistência full, 100% do débito cardíaco, eu vou promover sendo passada pela ECMO, porém eu posso deixar apenas 60%, né, o mínimo de 60%, que é a hora que eu vejo que o paciente já pode ser reavaliado para decanulação. Quando eu coloco o paciente num sistema venovenoso, eu vou dar assistência puramente pulmonar, não circulatória. Então, eu tenho menos comprometimento. Um deles principais são as disfunções neurológicas por instabilidade hemodinâmica, que a gente está em torno aí de uma incidência de 15% nos pacientes em ECMO. Quando eu tenho que optar por uma opção veno-arterial, aí sim eu preciso de um descanso miocárdico. Então, eu dou assistência respiratória, trocas gasosas, e eu dou uma assistência circulatória, hemodinâmica. Então, eu vou monitorar débito cardíaco, eu vou proporcionar um descanso miocárdico para eu ter uma recuperação aí a curto prazo. Basicamente, quando se indica ECMO, em 7 dias você já espera que ele já tenha uma recuperação e uma resposta. Então, em canulações onde eu tenho uma abordagem de descanso miocárdico, eu preciso fazer ecocardiograma de frequência para ver como é que está a atividade miocárdica desse paciente e se ele tem capacidade já de bombeamento. Inicialmente, quando se instala ECMO, a maioria dos pacientes com abordagem miocárdica não tem nem batimento. Não consegue gerar, ele só tem a contratilidade, mas ele não consegue gerar fluxo. Tá? Então, a gente fala que a ECMO está em assistência full. Bom, aqui são as formas de canulações, independentes de ser periféricas ou centrais, elas podem tanto ser abordadas venovenosa como veno-arteriais. Né? Então, aqui foi a primeira que eu mostrei para vocês. Essa é uma canulação periférica arterial, e aqui o que está se usando muito também é a associação de o balão intraórtico ou qualquer outro dispositivo que eu melhore a minha função de perfusão das coronárias. Porque quando eu retiro a assistência de fluxo sanguíneo miocárdico e pulmonar, eu jogo meu sangue lá na frente, eu jogo meu sangue aqui na aorta, ó. Canulação lá para frente. O que acontece? O meu miocárdio fica ali com redução de débito cardíaco. Então, eu auxiliar com um dispositivo como o balão intraórtico, eu vou proporcionar uma melhora do enchimento miocárdico e perfusão coronariana subsequente, a recuperação vai ser teoricamente mais rápida. Porém, é basicamente esse cenário que a gente acaba vendo, né? Um paciente que, além da ECMO, eu tenho balão intraórtico associado, ventilação mecânica, drogas vasoativas, óxido nítrico inalatório, e aí você olha esse paciente e fala o que eu vou fazer por ele, né? Onde eu consigo entrar nesse meio do caminho. Bom, basicamente a nossa ação hoje em dia é muito primária.
Estudos anteriores foram avaliando qual é a melhor estratégia ventilatória para esse paciente. A gente já sabe, já está bem concretizado que em SAR a gente usa parâmetros baixos, a ventilação mecânica protetora, e principalmente observando muito a PIP, como titular a PIP. Então, eles fizeram alguns estudos pensando no que faríamos para esse pulmão, já que a gente está tirando a assistência pulmonar e a assistência circulatória, eu estou fornecendo, né, assistência pulmonar e circulatória, o que eu tenho que fazer na ventilação? Então, inicialmente se falava de uma ventilação mecânica ultraprotetora ou superprotetora. Estudos falavam de volume corrente de 0,5 ml por quilo de peso, de 1 ml por quilo de peso, com frequência respiratória de 2, 10. Essa foi a abordagem inicial. Favorece? Favorece. Você está fazendo com que as trocas de CO2, que é a principal causa da mortalidade nesses pacientes em SARA, não tanto a hipoxemia refratária, eu vou falar isso para vocês, explicar por que mais para frente, eles foram vendo que eu preciso manter o pulmão aberto, eu preciso ter essa atividade pulmonar, porém, não só isso, eu preciso dar capacidade a esse pulmão de descanso, porém, capacidade de recuperação na hora que eu reduzir a assistência da ECMO. Então, hoje em dia, a gente se fala em ventilação mecânica individualizada. A gente tem parâmetros de PIP adequados, que a gente já sabe. A doutora Karina falou agora da impedância em ECMO, que a gente vai personalizar a PIP, e é isso que a gente vai dizer. Numa canulação veno-arterial, utilizar PIP de pelo menos 10 também favorece o enchimento ventricular esquerdo. Então, eu também tenho um favorecimento de preenchimento de bomba e de perfusão miocárdica. Mas eu preciso direcionar, sim, essa PIP. Eu posso realizar manobras de recrutamento alveolar e a titulação da PIP nesses doentes é de extrema importância, principalmente aqueles pacientes com canulação veno-venosa para assistência pulmonar. Eu preciso capacitar esse pulmão a realizar as trocas gasosas, porque eu ainda na venovenosa tenho uma atuação baixa da função pulmonar, mas eu tenho. E eu preciso que ele se restaure para eu tirar e decanular essa ECMO. Então, outros pontos importantes é a gente usar um sistema de aspiração fechado. Então, modalidades ventilatórias com pressão controlada vão poder equilibrar e compensar a alteração de fluxo que você gera na hora que você vai fazer a aspiração. E, com isso, eu vou gerar menos despressurização. E saturação-alvo. Isso é um pouquinho mais delicado de se conversar, porque nas proteções pulmonares, a saturação não está tanto como um foco de acima de 95%. Hoje em dia, a gente se fala muito de hiperóxia. Hoje em dia, a gente se fala muito que não precisa mais um paciente saturar acima de 95%. E na ECMO, esse funcionamento realmente existe. As tolerâncias de saturação periférica de pacientes em ECMO venovenosa estão acima de 70%. Elas estão girando em torno de 80% a 85%. Tem uma situação muito particular. A membrana de oxigenação, a gente faz gasometrias do paciente, gasometrias pré-membrana, pós-membrana e venosa. Então, eu sei qual é a capacidade de oxigenação dessa membrana e o quanto está se fornecendo de oxigênio a esse doente. O que acontece é que quando a gente coloca uma canulação venovenosa, olha aqui, a canulação entra pela via femoral e ela entra pela via jugular. Se eu deixar essas cânulas muito próximas, eu vou ter recirculação, porque eu estou tirando sangue venoso pela via femoral e estou devolvendo sangue arterial numa veia cava superior. Então, eu estou devolvendo sangue arterial, que se eu deixar muito perto uma da outra, este sangue oxigenado vai ser aspirado de volta para a via venosa da ECMO. E aí eu vou ter um quadro de recirculação. Basicamente, por que isso daqui importa para a gente? Ela precisa ter uma distância de pelo menos 10 centímetros em adulto, e isso já está pré-determinado. Se eu vou mobilizar o meu paciente e eu fazer movimentos de aproximação dessas cânulas, eu gero aumento de reperfusão.
Tá? Então, não tem como, ele vai ser reaspirado, porque eu vou aproximar as pontas dessas cânulas. Então, a mobilidade desse doente compromete essa recirculação, e isso vai ser definido logo na visualização da sua saturação periférica. Vai cair sua saturação periférica. Porém, a membrana está funcionando adequadamente, ela está realizando as trocas gasosas, e ela está fornecendo oxigênio numa canulação venosa, fornecendo oxigênio para a via central. Então, seu cérebro está bem protegido, porém, a saturação periférica não precisa estar tão alta. Tá? Então, é um cuidado que a gente precisa ter e não se assustar de ver uma canulação venovenosa com um paciente saturando 88%. Até porque a função pulmonar funciona, eu ainda tenho a ação, né, que eu falei para vocês que a gente não tira completamente, e eu tenho o posicionamento da cânula, que é importante. Bom, pensando num paciente, num cenário que ele tem que ficar parado, com esse monte de canulação, ele tem que realmente ficar parado? Estudos já mostram para a gente, não é de hoje, que o imobilismo ele tem N comprometimentos. Um paciente clinicamente enfermo, ele vai ter alterações neurológicas, cognitivas, cardiovasculares, pulmonares, enfim, isso daqui já está bem definido, a gente já sabe que quanto mais precoce a gente puder manipular esse paciente, mobilizar esse paciente, melhor vai ser a sobrevida dessas pessoas. Então, o que acontece é que se eu tenho uma disfunção muscular, eu tenho um comprometimento de débito cardíaco, de volume sistólico, eu coloco uma assistência a mais, eu ainda mantenho a mesma oxigenação tecidual? Ou seja, é o momento de eu manipular esse paciente? A mobilização precisa, para que eu tenha crescimento muscular, de oferta de oxigênio periférico. Ele está bem adequado para isso? É uma avaliação contínua, a todo momento, até porque eu preciso de um paciente numa recuperação miocárdica ou pulmonar em 14 dias. Ele tem que se recuperar rápido. Eu preciso proporcionar condição para, a hora que ele decanular, ele poder se reabilitar e sair andando, ir embora andando. Esse é o nosso objetivo. Tá? Então, assim, eu tenho disfunções musculares. Só pelo aumento de sobrecarga miocárdica, eu vou ter injúria neuronal, eu vou ter perda de massa muscular só pela aplicação da ECMO, ventilação mecânica, balão intraórtico, óxido nítrico inalatório, aquela cena que vocês viram no slide anterior. Eu tenho que mobilizar. Aí a gente olha para o doente e vê isso aqui, né? Uma canulação que não só tem a inserção torácica, mas ela progride por toda a extensão do paciente, né? E a gente olha ali aqui de frente e fala onde eu vou encostar nesse paciente, né? Posso encostar? Não só pode, como deve. Eu tenho estudos recentes sobre a manipulação e mobilização precoce de pacientes em ECMO. Falando sobre a ventilação, hoje a gente se fala muito em desmame precoce, nos pacientes, principalmente veno arterial, onde a assistência principal é hemodinâmica, para que eu possa possibilitar esse paciente a uma recuperação mais rápida. Esse é um estudo feito no Japão, onde eles fazem um protocolo de mobilização precoce e eles capacitam a equipe, e isso é muito importante, capacitam a equipe inteira, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, técnico respiratório, todo mundo está ali junto para poder ajudar a colocar esse paciente sentado à beira-leito e deambular com esse paciente. São canulações femorais, inclusive, tá? Porém, isso precisa estar muito bem claro entre a equipe. Se não tiver um controle adequado de sangramento, se tiver sítio sangrando, se tiver uma anticoagulação inadequada, doses de drogas vasoativas altas, necessidade de aumento do suporte da ECMO para poder proporcionar a movimentação, a sedestação e o ortostatismo, esse paciente não é candidato a essa situação. Tá? Então, não quer dizer que o paciente em ECMO ele precisa estar sedado, curarizado, sem assistência ventilatória, com assistência ventilatória full. Não, não precisa. Isso é avaliado caso a caso, por isso que a ventilação mecânica hoje em ECMO tem que ser personalizada. Os pacientes sobrevivem, e eles estão sobrevivendo e estão tendo qualidade de vida pós-ECMO. Então, a gente precisa atuar logo de cara. Um estudo mais... O maior estudo que eu encontrei, né, sobre isso é um estudo com 234 pacientes,
onde ele vai abordar, ele separa, né, pacientes todos em ECMO, veno-arterial ou veno-venosa, tanto faz, mas num grupo que vai ser realizado fisioterapia e um grupo que não vai ser realizado fisioterapia. Eles mostram que sim, é eficaz, a gente não precisa ter medo, porém existem protocolos que devem ser seguidos. Então, a gente precisa ter um protocolo institucional muito bem instalado e muito bem treinado por toda a equipe, para que não tenha canulações ou descanulações acidentais, para que a gente não tenha comprometimento no funcionamento da máquina, para que a gente não coloque o paciente em risco de forma nenhuma. Só que, basicamente, apesar da gente ter um protocolo bem instalado e ter um número de pacientes bem grandes, a questão toda entre todos os pacientes que foram abordados, apenas 3% dessa população que foi estudada conseguiu deambular. É uma situação ainda muito nova para nós, então a gente precisa de muitos profissionais para que a gente possibilite essa realização, mas saibam que é possível. O que a gente tem que fazer, então? O principal questionamento que a gente tem que fazer num paciente extremamente grave é se esse paciente é candidato à mobilização e o que eu posso fazer para que isso aconteça. Essa é a principal questão que a gente tem que fazer. Então, a gente não pode ter medo, porém, a gente tem que ser bem consciente do que vai fazer. Numa reunião que teve agora sobre a EuroELSA, né, em 2009, foi muito falado sobre mobilidade. E é a principal abordagem de agora. Esses pacientes vão sobreviver, mas eles precisam estar estáveis, eles precisam manter uma saturação adequada para que a gente possa pensar em candidatá-lo às mobilizações. Tá? E para que a gente consiga colocar o paciente sentado, eles têm que estar acordado, responsivo e atender aos comandos. Ele precisa estar consciente. Então, não é um paciente neurológico que a gente coloca sentado e dá os apoios torácicos e laterais e a gente vai ter sucesso. Num paciente em ECMO, eu preciso que ele me responda. Eu preciso que ele tenha consciência, porque não é só o paciente. Eu tenho uma canulação que eu preciso ter muito, muito, muito cuidado para essa abordagem. Tá? Bom, plano de ação é basicamente para todos os pacientes. A gente tem que saber como avaliar, em que situação ele está e qual vai ser a conduta prescrita naquele momento. Nem toda mobilização inicia com você sentando e andando com o paciente. A gente precisa trabalhar precocemente. Lembra que aquele período de 7 dias o paciente está sedado, inicialmente no primeiro ou segundo dia curarizado para estabilização e ajuste hemodinâmico da ECMO, e a gente pode atuar desde então. Então, eu preciso, sim, definir qual vai ser o meu plano terapêutico para que eu tenha sucesso. Num paciente que ainda está acamado, a gente não conseguiu tirar do leito, fazer exercícios isométricos, flexões de quadril, flexão de joelho, é importante. Tem muitas diretrizes sobre balão intraórtico que falam para a gente que uma flexão segura de quadril é em torno de 30 graus. É a posição que a gente deixa o doente no leito. Mas o que vai variar, o quanto mais eu posso mobilizar esse doente ou não, é o bom posicionamento do dispositivo. Eu preciso olhar para o dispositivo e eu preciso ter certeza absoluta, junto com toda a equipe, que ele está bem posicionado, sem sítio de sangramento, coagulado e anticoagulado adequadamente, com estabilidade hemodinâmica. Então, posso ultrapassar esses limites? Pode, desde que você tenha a certeza de que está tudo bem presinho para você não colocar esse paciente em risco de decanulação. Exercícios ativos e ativos resistidos nos membros que eu não tenho a canulação pode ser feita e deve ser feita com segurança, tá? Isso não é um problema, não. E outra coisa que a gente vem usando muito é a estimulação elétrica. Então, assim, qual que é o ponto principal? O membro canulado ele é avaliado constantemente com Doppler para a gente ter certeza de que a perfusão está adequada.
Exercício precisa de adequada perfusão e fornecimento de oxigênio para crescer músculo. Não adianta a gente colocar uma estimulação elétrica em um membro onde tem alteração perfusional. Ele já está sendo debilitado em níveis de perfusão porque tem uma canulação a mais, roubando fluxo. Então, eu tenho que ter certeza que esse membro está aquecido, está bem perfundido, para que ele possa ser candidato a crescer músculo. Então, eu vou instalar estimulação elétrica na certeza de que a perfusão está adequada, tá? Então, isso tem que ser muito bem especificado. Bom, basicamente, o que eu tenho que ter sempre é segurança. Esse é um paciente que foi candidato a ECMO, ele passou, eu tenho autorização da família e dele para divulgação dessa imagem. Ele passou por um acidente de moto, onde ele caiu com o peito em cima de uma caçamba, onde teve uma lesão extensa torácica, com lesão inclusive de brônquio, e ele foi candidato a uma ECMO venovenosa para descanso pulmonar. Esse paciente foi um sucesso, a sua reabilitação. Poucas pessoas olhavam para ele e acreditavam que com aquele tamanho corte seria possível uma reabilitação. Ele foi decanulado em 15 dias após a instalação da ECMO, e a gente conseguiu sempre uma abordagem muito direta de mobilização passiva. Quando ele começou já a acordar e responder de ventilação, já começamos uma mobilização ativa dos membros, inclusive os canulados, até porque ele tinha canulação bilateral. E esse paciente foi de alta, está feliz com a família, e logo a gente conseguiu colocar ele em pé e andar. E o que a gente tem que ter em mente é: ECMO não é mais um suporte que com certeza vai morrer. Não mais. Essa história já se foi há anos atrás, e hoje em dia é um suporte ou um resgate de vida que a equipe tem que estar muito bem treinada, e esses pacientes, sim, vão sobreviver. Obrigada.